Dito isto, vamos às Luís. Bora lá. E acho que começas tu, pode ser? Pode ser. Eu tenho aqui, já está aqui tudo aqui. Começas aí com um fanfula, tens aí um fanfula. Começa aqui para o fanfula. Exatamente. Fanfula. Acho que vou ter de pôr. Acho que isto, não sei por acaso, isto está ao contrário ou não? Tenho de pôr aqui o. Não, está correto. Tu vês ao contrário, mas aparece correto na. Isso mesmo é que eu estou a perguntar. Pronto, isto basicamente. Isto é uma obra do Prat com texto do Milo Milani, foi quem criou o texto. Isto é formato italiano, apesar de ter esta luva, digamos assim, que é uma solução, acho uma solução fantástica, por aquilo que eu percebi. Uma espécie, é uma luva porque é o oco dos dois lados, é? Isto é o oco dos dois lados, exatamente. Exato. Isto é mesmo assim. Isto é uma solução muito interessante que a aula dos livros aqui apresenta para este tipo de livros, para depois, pronto, quem quiser pode arrumar no formato italiano, quem não quiser arruma no formato, digamos, dos outros álbuns de franco-belga. Mas curiosamente, por acaso, eu tinha um bocado a dúvida se isto era a ideia da aula dos livros, mas não, isto é tal e qual como foi editado em França. Eles em França também fizeram a mesma coisa. Mas já não é a primeira vez que isto acontece em Portugal. Já há outras obras que fizeram não sei, isso. Por acaso não me recordo, há uns do Chutani Peters que também são assim, não sei se é a teoria do grão de areia. Qualquer coisa assim do género, já fizeram isso. Mas acho muito bem que a aula dos livros tenha mantido a ideia, porque realmente é uma ideia muito interessante. Olha, este livro é uma recuperação de uma história que foi publicada numa revista que havia em Itália, uma revista infantil que havia em Itália, que era o Correio de Piccoli. Isto é uma obra de 1967, 68, mais basicamente, portanto já tem muitos anos. E para quem for ler, o que vai acontecer e que vocês depois vão estranhar é que há ali alturas que parece que a história é um bocado confusa. Porquê? Precisamente porque a história não foi concebida para sair em álbum, foi concebida para sair em revista. Inclusive há ali páginas que se vê perfeitamente que há um aproveitamento para fazer destaque da história, provavelmente seria a primeira página da revista, coisas assim do género. Mas isso sendo em revista, quer dizer que ocupava meia página de revista, por exemplo? Nesse formato? Pois, poderia ser. Repara que também, e isso acontecia cá também, às vezes as próprias revistas editavam aquilo no formato italiano, ou seja, a revista era no formato normal, digamos assim, mas depois tinhas páginas portanto, que elas eram mesmo editadas, portanto, de lado, tu tinhas de virar a revista para ler. Isso cá também aconteceu com o Cavaleiro Andante, com o Mosquito e coisas do género, também aconteceram coisas desse género. Isto é baseado numa personagem real. Era um indivíduo, era um mercenário que participou na maior parte das batalhas importantes lá em Itália, na altura, e depois o que aconteceu foi que em 1800 houve um escritor italiano que escreveu um romance e que foi buscar esta personagem. E então essa personagem tornou-se muito famosa. Inclusive na cidade, isto é o nome da personagem real, é Fanfula di Lodi. Lodi é uma cidade, e então na cidade há muita coisa que o fanfula é utilizado, inclusive a condecoração principal é o fanfulino de ouro. Tu vês que é uma personagem ali, o fanfula é o clube principal da cidade de Lodi, tem essas coisas. Claro que a personagem, não sei se já leste a história ou não, a personagem é uma personagem um bocado controversa. Portanto, para além de ser um indivíduo que anda sempre na guerra, e segundo parece ele morreu numa batalha, etc., mas é uma personagem sempre algo atribulada, etc. E então é engraçado aqui dizermos que há uma cantiga muito brejeira que tem mesmo o título, que faz parte do cancioneiro italiano, é muito cantada, que é mesmo precisamente o Fanfula di Lodi.
Portanto, percebe-se aqui porque é que o Hugo Pratt foi ali buscar esta personagem, porque era... Estás a falar do Hugo Pratt, Luís, tu estás a falar do Hugo Pratt, mas não estás no Preenches e Balões, atenção. Eu sei, mas aqui também dá para falar à vontade. Aqui, mais uma vez, o Pratt está a ir buscar personagens e a criar histórias com muita fantasia. Claro que tudo isto é inventado, é muito fantasiado, inclusive a personagem real, há muitas dúvidas em que ano é que nasceu e onde é que nasceu, há muita coisa, sabe-se assim várias coisas, participou na guerra de não sei quantos, fez parte disto, fez parte daquilo, mas há muita ficção também, há muita lenda e muita fábula associada à personagem, e por isso, naturalmente, o Pratt foi buscar esta personagem. Isto foi a última história que ele fez no Correio de Piccoli, e há muita gente aqui e aliás depois vamos aqui falar num outro livro que também se fala sobre isso, em que acham que aqui esta história é o ponto de viragem do Hugo Pratt, em que há muita gente que acha que ele aqui estava armado em calão porque fazia meia dúzia de riscos e pronto, e não fazia fundos e coisas do género, etc. Ou seja, ele sai daquela banda desenhada muito trabalhada para fazer uma banda, para começar a fazer uma banda desenhada mais de ambientes e coisas assim mais nesse género. Portanto, aqui há realmente depois uma diferença. Ele depois, a partir daqui, vai começar a trabalhar noutros lados. Pronto, é um ponto aqui de viragem que ele vai ter e que começa a ter outra forma de trabalhar na banda desenhada. E é isso aqui que marca mais este livro. Faz parte daquilo que está a ser feito, da edição integral de todas as obras do Hugo Pratt. Não é um livro que seja muito comum, há muito poucas edições, mas felizmente que pronto, nós cá já o temos, não é? E já agora, se me deixas continuar, eu vou aproveitando força, tu tens uma série de livros, aliás, já vou dizer isto aos nossos seguidores e espectadores, porque tu tens muito mais livros do que eu, porque eu estive há pouco tempo num direto com o Bruno fazer as minhas leituras, e o mês de maio para mim foi o mês menos lido dos últimos 3 anos, que eu li menos coisas nos últimos 3 anos. E já que estou a falar do Pratt, então pego aqui no Corto Maltese, do Bastien Vives e do Martin Kanewa, que é aquela, digamos, aquilo que agora muitas vezes se diz do Corto Maltese visto por. Pronto. Este é o terceiro livro, é o dia anterior, não é? O dia anterior, que inclusive houve alguém que fez-me o favor de, na Calmicon, pedir ao Bastien Vives para me dedicar um autógrafo. Tenho muito a agradecer. Tenho de agradecer muito a esse belo amigo que fez esse favor. Grande belo amigo, sim senhor. Assim vale a pena ter amigos. Exatamente mesmo. Olha, eu por acaso eu gosto desta forma, desta aproximação que foi feita do Corto Maltese. Apesar que o livro anterior não achei demasiado James Bond, achei muito pouco Corto Maltese e muito James Bond. Aqui então eu ia gostar desse anterior. Pronto, este aqui acho um bocado o contrário. Este aqui acho precisamente o contrário. Acho que, continuando, há aqui uma certa coerência e continuando dentro do mesmo estilo, não é tanto um James Bond, é muito mais, acho que há muito mais aproximação do Corto Maltese. Inclusive é o Bastien Vives, que eu gosto muito, é discutível, eu sei que é discutível, mas gosto muito do desenho dele. E há aqui algumas cenas que realmente fazem até lembrar que ele tenha ido buscar, tenha andado a ir buscar livros, tenha ido ver imagens, inspirar-se em livros do Hugo Pratt ou qualquer coisa do género. Graficamente é preto e branco, é o traço dele. Continua aqui a haver muita divergência de opiniões, pessoas que detestam isto, acham que isto é o desvirtuar
completamente o Corto Maltese, que isto devia de acabar. Há outras pessoas que, pelo contrário, adoram isto e, entretanto, algumas até assumem que, entretanto, já foram à procura do Corto Maltese do Hugo Pratt, que não conheciam e conheceram, entraram no Corto Maltese. Olha, o nosso Carlos Maciel, do Central Comics, gosta mais do Corto Maltese pós Hugo Pratt do que propriamente o original, portanto. Pois, isto é como digo, é uma discussão que tem muito para dar. Não sei se sabes, mas isto por acaso descobri hoje, o editor italiano é uma empresa que se chama Corvo, que é uma empresa que foi criada pelo próprio Hugo Pratt para gerir pois a sua obra, e que atualmente ainda existe. E o que é que acontece é que na página dessa editora o que é dito é que este é o último capítulo da trilogia dedicada ao Marinheiro no Novo Milénio, o que faz pensar que eventualmente isto acabou. Pronto, não sei, das duas uma, ou se isto vai aparecer agora com outros autores, com autores diferentes, ou se pura e simplesmente eles acabaram com este tipo de versão, digamos assim, e pronto. Agora vai ser Corto Maltese no século XXII, pá. Pois, talvez, se calhar, numa nave espacial. Como o Buck Rogers. Uma nave espacial, uma coisa qualquer, pronto, não sei. Olha, e por falar em trilogia, não é? Tens uma trilogia do Hugo Pratt, não é? Uma trilogia. Falaste uma trilogia, falaste uma trilogia do Corto Maltese contemporâneo, agora é uma trilogia do Hugo Pratt. E agora tenho aqui para completar o Pratt. Tenho aqui o Pratt, A Mão de Deus, que é um título que é muito sugestivo, e depois temos aqui, aliás, fala-se aqui o comentário que o Hugo Pratt fez, em que tem uma ideia curiosa, em que diz que se o Maradona entrar no estádio de Maracanã são 100 mil pessoas a aplaudir, portanto se ele vender 200 mil exemplares do livro do Corto, quer dizer que são 2 estádios de Maracanã que estão a aplaudi-lo a ele. Pronto, isto é ao fim e ao cabo. Eu não sei se viste o meu vídeo de mostrar das novidades. Exato. Que trouxe, disse realmente gostei muito dessa frase, dessa situação. Isto é a ligação com o futebol. O Pratt também trabalhou imenso tempo na Argentina, portanto há uma fase importante do trabalho dele na Argentina, portanto isto, digamos, está aqui o Ángel de La Calle fez aqui uma subtil ligação entre, ao fim e ao cabo, que é o que acontece muitas vezes nas histórias do Pratt, é precisamente estas interligações. Este livro é muito interessante, este livro foi apresentado no Coimbra BD. O Hugo Carlos esteve cá na apresentação desse. Agora assustaste, pensa que o Hugo Pratt esteve cá. Não, o Ángel da Calha. O que acontece, este livro, basicamente eu acho que ele quase que se pode dividir em 2. Tem uma primeira parte a falar, que é uma biografia, digamos, do Hugo Pratt, mas que está feita de uma forma muito interessante e que não é chata, não é aborrecida, nem nada, é muito interessante ler. E depois tem uma segunda parte que é mais dedicada à forma, ao trabalho do Hugo Pratt, à forma como ele trabalhou, à forma como todas as ligações que ele teve, o porquê de fazer. Apesar de nós na primeira parte também encontrarmos muitas referências sobre para onde é que ele ia, para onde é que ele estava a ir, o porquê dele ir para a França, o porquê dele ir para a Itália, o porquê dele ir para a Argentina, etc. Na segunda parte é que temos mesmo esse desenvolvimento, o que é que ele estava a fazer e como é que ele estava a fazer e porquê, digamos assim. Portanto, é uma história muito interessante. Eu já tinha lido uma outra que é da filha dele, se não estou em erro, que foi a filha dele que escreveu. Também já tinha lido outra, que é uma biografia, digamos, normal. Esta é uma biografia a 2 tempos, digamos assim, e lê-se muito bem e achei super interessante. Para quem gosta do Pratt, aconselho vivamente, porque provavelmente ainda vão, como já me aconteceu, ainda vão descobrir aqui mais algumas coisas que não sabia. Olha, eu não sou apreciador do Pratt e por acaso tive a oportunidade também já de ver esse livro e tudo, e parece-me muito interessante mesmo também. Mesmo não gostando do seu trabalho, não gostando muito, ou seja,
não põe em causa a qualidade e as características e tudo do que o Hugo Pratt teve e o que ele dizer, o peso que ele teve na banda desenhada europeia e mundial. Mas não sou grande apreciador do que ele fez, mas o livro parece mesmo muito interessante, porque a vida dele parece muito interessante também, não é? E mesmo o livro, da forma como está escrito, lê-se muito bem, e inclusive, por exemplo, recordo-me aqui 2 ou 3 partes em que ele próprio diz que, por exemplo, perguntou a alguém e alguém disse que ele tinha feito isto, e depois ele vai ver uma entrevista que o Pratt deu e o Pratt diz que fez aquilo de outra maneira completamente diferente. Mas ele próprio comenta que acha que aquilo que o Pratt disse é assim um bocadinho inventado e te explica porquê. Claro. Pronto. E está muito mais perto daquilo que a outra pessoa disse do que o Pratt disse. Pronto. Mas não põe em causa. Pronto. É a maneira de ser do Pratt e tal. Claro. Lê-se muito bem, lê-se de uma forma muito interessante e tanto a parte biográfica como a parte mais sobre o trabalho dele, é um livro que realmente merece a pena. Claro. Para quem gosta de o Pratt, claro.